Nesse estudo, apresentamos as perguntas e respostas que constam da segunda parte da palestra de Goldsmith, Realidade e Ilusão. A primeira pergunta é a cura espiritual uma regeneração, uma purificação do eu, como Jesus ensinou quando disse: para benefício deles, eu purifico a mim mesmo? Sim, uma cura espiritual traz consigo uma regeneração. Porém, pode haver realmente um período de tempo entre a cura e a regeneração espiritual. Joel conta que, em 1921, os médicos lhe deram apenas 3 meses de vida. E dentro desse período, ele foi completamente curado pelo trabalho de um curador. Porém, a real transformação em sua vida espiritual, a experiência do renascimento, somente aconteceu 8 anos depois. E logo após essa experiência, ele começou a realizar o trabalho de cura e nunca mais parou. Ele também nos diz que Paulo começou sua jornada missionária somente 8 anos após seu despertar na estrada de Damasco. E que durante esse período o Espírito estava trabalhando dentro dele, preparando-o para seu ministério. Não recebemos uma luz espiritual e, num piscar de olhos, toda a nossa vida exterior se transforma. Precisamos ainda de um tempo para que o Espírito trabalhe dentro de nós e o renascimento realmente aconteça e seja visível externamente. A pergunta seguinte é: deveria ser esperado que, através da consciência elevada das pessoas aqui presentes, ocorram curas para aqueles a quem estamos ajudando? Sim, realmente. Porém, somente na proporção da receptividade deles. Lembrem que nenhum dos irmãos de Jesus o seguiu durante os 3 anos de seu ministério. Assim, independentemente de quão alto possamos nos elevar, aqueles mais queridos e mais próximos a nós nem sempre nos seguem. Existem muitas pessoas que estão interessadas somente na cura. Seus pensamentos estão nos pães e nos peixes, ou seja, na eliminação da dor, na eliminação dos problemas, e isso constitui uma barreira para que recebam a cura. Nosso propósito no trabalho espiritual não é mudar a condição de seu corpo, mas abrir a sua consciência para a realidade espiritual. E no grau em que nós, como classe, nos elevamos em consciência, estamos atraindo para nossos pacientes e estudantes alguma medida dessa consciência. Existe somente uma consciência e estamos todos unidos nessa consciência única. Portanto, o mais elevado estado de consciência eleva todos os outros a seu nível. Aqui temos outra pergunta. A ciência cristã ensina que o corpo é um conceito dos sentidos. O caminho infinito ensina que o corpo é o templo do Deus vivo. Por favor, poderia esclarecer isso? Para responder a essa pergunta, vamos estudar a revelação que Gautama Buda recebeu de que esse mundo aparente é Maya ou ilusão. Nesse ensinamento, foi revelado que existe somente um ser, um eu sou aquele eu sou,
e que esse eu sou constitui a consciência do universo. Então, aquilo que aparece como uma cena mortal não é uma cena mortal. A forma como nos aparece constitui a mortalidade, enquanto a realidade ela mesma é esse universo divino. Portanto, a ilusão não está lá fora no mundo, porque uma ilusão não pode ser externalizada. Ilusão é um estado ilusório do pensamento e somente pode acontecer dentro da mente do indivíduo, não externamente a mesma. Portanto, esse mundo é o mundo de Deus, é o templo do Deus vivo. Todavia, a forma como vemos com os nossos olhos finitos, isso que vemos é apenas o quadro ilusório da realidade que está ali. E a ilusão não está lá fora no mundo, mas na mente que está vendo o mundo falsamente. Essa revelação é a base de todo ensinamento místico, inclusive do caminho infinito, que redescobriu a verdade de que eu mesmo sou um com Deus. Portanto, eu sou infinito, eterno e imortal. E o meu corpo é o templo do Deus vivo. Isso não se refere a Joel. Isso é uma verdade universal sobre cada indivíduo sobre a face da Terra. Estou olhando para você e você é esse ser espiritual, infinito, divino, cujo corpo é o templo do Deus vivo. Será que eu vejo isso com meus olhos? Não. Com meus olhos, vejo pessoas jovens, de meia idade e velhas, doentes e sadias, pobres e ricas. Mas sei que não existe nada disso. Isso é um quadro ilusório na mente humana. Eu sou integridade espiritual, ela mesma, em minha mente, em minha alma, em meu ser, em meu corpo. Isso é uma verdade universal. E a forma como meus olhos veem o mundo é maia ou ilusão. Mas a ilusão não está lá fora, ela está em minha mente, portanto não pode ser corrigida lá fora. A razão pela qual a oração, na forma convencional, muitas vezes não tem funcionado é porque estamos tentando melhorar a ilusão. Se você vê uma cidade no meio do deserto, simplesmente reconheça isso como ilusão e passe por ela. Assim, no trabalho de cura, não tente mudar o mundo externo. Não tente mudar seus amigos e parentes. Não tente mudar seus temperamentos, disposições ou saúde. Reconheça dentro de seu próprio ser a própria onipresença, onipotência e onisciência de Deus. Faça com que seja impossível que pecado, doença, morte, falta e limitação possa existir como uma realidade externa. E na proporção em que renuncia à crença em dois poderes, o sonho se desfaz. Aqui Goldsmith diz uma coisa interessante. Quando olha para o espelho, você não vê seu corpo. Você vê o conceito
na mente humana sobre o corpo, um conceito humano, ilusório. Sempre que está olhando através de seus olhos, tudo o que pode ver é o conceito ilusório. Somente quando em sua meditação realiza a onipresença, onisciência e onipotência de Deus, é que capta vislumbres momentâneos de nosso ser divino. E algumas vezes tem lampejos do corpo espiritual que é realmente luz. Como sabe que seu corpo espiritual é realmente luz? Porque tudo é vibração, tudo é energia. Por exemplo, estou falando, porém o som não está saindo da minha boca. O que existe aqui são apenas vibrações. Somente quando essas vibrações alcançam seus ouvidos, são transformadas em sons. E da mesma forma, não existe cor nessas flores ou em qualquer outra coisa. Existe somente uma vibração de luz, completamente sem cor, que, quando alcança seus olhos, se transformam em cor. E assim é que aquilo que você vê com seus olhos não é realidade, não é algo físico, é uma vibração e em sua verdadeira essência é luz. Agora, na quarta dimensão da consciência, você não está buscando coisa alguma do sonho. A premissa básica é que você não busca coisa alguma no plano exterior. Você está buscando somente realizar a sua unidade com Deus. Manifestar, seja o que for que existe dentro de você, onde o reino de Deus está. E mesmo que essa realização apareça em formas externas, na realidade, as mesmas têm sua base nessa ação invisível aparecendo visivelmente. Você vive numa contemplação contínua dessa correnteza da vida, dessa força, dessa fonte da vida se expressando externamente como uma graça interior. Por exemplo, se receber $1 espiritualmente, haverá suprimento para suas necessidades diárias e abundantemente. E o que isso significa? Significa que se tirar os olhos da cena externa, não mudar nada externamente, mas mudar internamente através de um constante reconhecimento de que eu e o Pai somos um e de que tudo que o Pai tem é meu, verei que meu suprimento deve se desdobrar de dentro de mim. Não estou esperando meu suprimento de pessoa alguma. Eu sei que eu corporifico dentro de mim. Uma vez que tenhamos compreendido que Deus constitui nosso ser, Ele se torna nossa vida e tudo vem de dentro, mesmo que pareça vir de fora. Já vimos que o princípio do suprimento é dar. Dou porque já tenho. E essa é a ideia que é multiplicada. A base completa da vida transcendental é viver na consciência de minha unidade com Deus. Viver conscientemente como se
todo o infinito estivesse dentro do meu próprio ser, o que é verdade. A totalidade do reino de Deus está dentro de mim. O reino da graça, o reino do amor, o reino do poder. Você vê, você em si mesmo é espiritual, divino, perfeito. E seu corpo é igualmente perfeito, porque seu corpo é o templo do Deus vivo. E se conhecer essa verdade, estará livre do conceito mortal do corpo e começará a perceber a si mesmo como realmente é. Quando acordarmos desse sonho mortal, não mais o veremos como realidade. Veremos uns aos outros como realmente somos. Então, amaremos a nosso próximo como a nós mesmos, porque descobriremos que nós mesmos somos o nosso próximo. Muito obrigada, Rosilda Rocha.